Pessoal, boa noite, Pai Senhor, noite abençoada nessa quinta-feira para vocês, para todos nós, que o Senhor venha falar conosco através dessa breve mensagem, dessa breve conversa aqui no canal. Hoje é 27/3/2025, peço desde já que vocês curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal, compartilhem, comente, os padrões da plataforma aqui do YouTube, também compartilhem nos grupos, no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo dos amigos, da igreja, para que essa mensagem chegue pela graça de Deus a mais pessoas. Vamos para a nossa conversa? Vamos para a nossa meditação nessa noite de quinta-feira? Nosso texto base, pessoal, nessa noite, a nossa leitura básica, vai estar lá no texto de 2 Reis, capítulo 13, versículo 21, diz assim: Sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e caindo nela, o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Eliseu foi um grande profeta, talvez um dos maiores profetas aí da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, morreu em idade avançada, como ele havia sido chamado por Elias para ser um profeta ali durante o período do reinado de Acabe. Ele viveu até mais ou menos ali o reinado de Joás, e 41 anos se passaram mais ou menos entre o ano em que Acabe morreu e o início do reinado de Joás. Então a gente deve ter ali um cálculo mais ou menos que o ministério profético de Eliseu foi pelo menos de 50 anos, até ele atingir a idade de 80, A palavra fala que ele morreu e foi sepultado, e aconteceu que no enterro de um outro homem aleatório, as pessoas que estavam ali enterrando esse homem viram um bando de saqueadores chegando, e no desespero ali colocaram um morto com a maior pressa possível na sepultura de Eliseu, com o propósito de escapar do inimigo. Lançaram lá o defunto lá no sepultamento, dentro da cova que estava Eliseu, e saíram correndo para poder escapar do inimigo, Mas quando esse homem morto, ele toca nos ossos de Eliseu, ele voltou à vida e se levantou imediatamente. Um milagre. E assim, os hebreus ali, os israelitas, eles não enterravam seus mortos em caixões. Então, daí a facilidade deles de sair, Porque normalmente eles eram envolvidos ali num pano de linho e eram colocados em túmulos que eram escavados na rocha. E esse túmulo provavelmente ali deve ter sido colocada a pedra, que era comum, de praxe, mas que era facilmente removida. Possa ser que tenha sido removido, então o morto foi colocado assim às pressas, dentro de um túmulo que estava aberto. E era o túmulo do profeta Eliseu. Foi colocado ali às pressas. E aí, com certeza, entrando em contato com os ossos de Eliseu, houve esse milagre. E é tão maravilhosa a operação de Deus, Porque mesmo na sepultura ali, Eliseu superou Elias, em poder, Que ele pediu porção dobrada e foi porção dobrada. Elias tinha sido usado para ressuscitar uma pessoa, filho de uma viúva. Eliseu foram 2, filho também de uma viúva, e esse aí que foi lançado dentro da sepultura dele. E nada está por acaso. Deus ele permitiu que esse texto fosse colocado ali, essa menção, para falar conosco através da palavra. E aqui, irmãos, o mundo, eu acho que esse é o ponto, como aqueles homens estavam carregando ali aquele homem morto, o mundo carrega o homem para a morte. O mundo não tem compromisso, não mede consequências com seus atos, os valores mundanos, as religiões, as ideologias, enfim, são inconsequentes. As pessoas, elas acham que é tudo aqui, como se não houvesse uma vida eterna ou uma morte eterna, como se não houvesse um pós-vida. Não, é tudo carbono, é tudo aqui, a gente é carbono, nós somos carbono, vamos voltar para o pó, isso aqui acabou, é só química, é só isso aqui, não tem nada espiritual. Mas não é assim. A palavra diz: sucedeu que, enterrando eles um homem. No mundo, o que resta é a morte física e a morte da alma. Não há esperança. As pessoas são levadas a uma sepultura, a morte eterna.
Muitos vão com o bolso cheio, com a conta bancária cheia, cheio de bitcoins, cheio de riquezas, né? Vão pro sepulcro, né? Mas chegar no sepulcro, depois aí tudo fica em testamento aí. E é tudo dado aos filhos, aos netos, ao cachorro, ao gato, ao papagaio e aquela brigalhada toda que a gente conhece, que é um querendo matar o outro por causa de herança, né? Na sepultura de Eliseu, tocando os ossos de Eliseu, aquele homem que estava sendo conduzido para a morte, por conta da morte, ele reviveu. Aqueles ossos de Eliseu, assim, aí é um outro tipo de morte, né? Porque a gente está falando de dois mortos, um que morreu no Senhor e um que morreu sem o Senhor. E o que morreu no Senhor, Eliseu, aí a gente pode aqui ter uma tipologia da igreja, que somos nós, que estamos mortos para o mundo, crucificados para o mundo. Os ossos falam da estrutura. Quando a pessoa ela tem acesso, ela tem esse contato, a pessoa está vivendo longe dos caminhos de Deus, né? Como nós um dia estávamos, mas quando nós temos contato com a igreja, que é esse corpo mortificado para o mundo, né? Essa estrutura mortificada para o mundo, é uma estrutura que gera vida. Eu não estou falando de denominação, porque hoje é difícil você achar uma igreja saudável, é difícil você achar uma igreja que não seja um produto, né? Tem algumas igrejas que assim, são produtos, você vê até aquela mesma fórmula. Hoje tem uma fórmula moderna aí que está dando muito certo, né? Desde a paleta de cores da roupa, até as cores da parede, até o nome dos grupos de serviço, e enfim, tem que estar tudo na língua inglesa, aquela coisa toda. Hoje tem uma coisa aí, um padrão aí que está sendo bem, está na moda, né? Vamos dizer assim. E a igreja, ela é o corpo de Cristo. Eu não estou falando de uma denominação, não estou falando de uma modinha, eu estou falando de um organismo espiritual. Quando nós mesmos estamos sendo conduzidos à morte, no sentido de que estamos perdendo a nossa bênção, estamos nos desviando da presença do Senhor e temos contato com essa estrutura espiritual aqui representada pelo corpo de Eliseu, a vida, o milagre, ele entra dentro de nós, né? O milagre é algo que não pode ser explicado. Não pode ser explicado. A presença do Espírito Santo na igreja gera no homem o milagre da vida. O que operou o milagre ali foi o Espírito Santo, que ainda estava ali. A porção dobrada era do Espírito Santo. Não era que Eliseu era alguém muito especial, que tinha superpoderes e tudo mais. Não, nada disso, balela. Ele era alguém cheio do Espírito Santo de Deus. E o agir do Espírito Santo é o que produz os milagres. Então, meu irmão, minha irmã, não tem jeito. Não tem jeito. Tem que acessar a presença do Senhor. Às vezes Deus nos surpreende em lugares que a gente menos espera, lugares pequenininhos, né? Ministérios pequenos, igrejas pequenas, em lugares que a gente não dava nada, é onde está ali a presença do Senhor, os ossos do profeta enterrado, né? Onde o milagre está ali, onde há uma porção, onde há a presença, onde há um mover do Espírito, onde há algo do Senhor para trazer vida onde só há morte, para trazer paz onde só há tormento. A situação deles, estava enterrando o morto, fugindo de ladrões. E tacaram o corpo do morto em qualquer lugar, né? Só que não era qualquer lugar. Às vezes a gente entra num lugar pensando que é qualquer lugar, é mais um buraco. É mais um buraco. Estou entrando ali naquela igreja ali, já fui numa igreja, fui em outra, fui num canto, fui pro outro, não resolvo em nenhum lugar. Tem gente que já foi até para macumba tentando resolver o problema, né? Talvez tenha gente aqui que já tenha ido, né? Tem entrado em cada buraco aí para tentar resolver os problemas e não consegue. Tarô, búzios, né? Mas naquele lugar ali, naquele buraco ali, estava um milagre. Estava os ossos de Eliseu, a estrutura que traria vida, o fluir, o mover, o agir do Espírito Santo. Só isso pode, de fato, mudar o cenário da sua vida. Trazer vida, onde quando você olha, você só vê morte. Então só o Senhor, só o Espírito Santo dele, só o agir dele pode trazer vida em meio à morte. Tá bom? Deus abençoe vocês nessa noite. Uma breve mensagem para o seu coração.
A paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.